Quem está esperando a volta do Rei? Quem está esperando a volta do Rei? Nosso Rei Jesus, Salvador. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a tua igreja te espera. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. E nós te aguardamos, Pai. Queremos ver o Senhor descendo nas nuvens, com poder e grande glória. E a tua igreja subindo para reinar contigo, Pai Celestial. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós possamos nos sentirmos abraçados por Ti, com o calor do Teu amor. Que todos aqui nessa noite sejam impactados pelo Teu amor, Jesus, sabendo que o Senhor é um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que guarda, que nenhuma peste vai chegar à nossa tenda, nenhuma peste vai chegar à nossa casa, porque o Senhor é o nosso Deus que cuida das nossas casas, Pai Santo, cuida do nosso Brasil, cuida da nossa cidade, em nome de Jesus, amém, amém. Que felicidade de estar aqui com vocês. Está feliz, irmãos? Está feliz? Você sai da sua casa, você vai vir para um lugar que você vai ser refrigerado pela presença de Deus, que o Espírito Santo vai falar com você. Já pensou no privilégio? Vamos aproveitar esse momento. São poucos minutos, mas são minutos que podem ser abençoados e podem mudar a vida de muitas pessoas. Pode mudar a história de muitas pessoas. Pode se assentar, que Deus te abençoe. Você que está assistindo pela internet, acompanhando pelo YouTube, acompanhando pelo Facebook, nós queremos fazer algo. Cadê a câmera? Cadê a grua? Quando eu falar para... Tem alguém na grua? Quando eu falar para a internet, vocês cortam para mim isso. Que você seja alcançado pelo poder de Deus, aonde quer que você esteja. Que você seja alcançado pelo amor de Deus. E você sinta agora, onde você estiver, Deus falando com você. Nós somos a igreja de Limeira e queremos que você se sinta em casa. E nas próximas transmissões nós vamos fazer algo que vai ser pessoal, personalizado para você. Não vai ser só uma transmissão de um culto, mas você vai estar participando e nós vamos estar falando com você diretamente. Que Deus te abençoe. Amém. Quantas vezes a gente pergunta a Deus, aonde o Senhor está que não me ouve? Será que o Senhor está agindo na minha situação? Eu estou achando que o Senhor me abandonou? Eu estou achando que o Senhor não está me ouvindo? O tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre o agir de Deus, mesmo quando nós não vemos. Você pode estar aqui no culto, adorando a Deus, e Deus está agindo na sua vida agora, nesse momento. Você crê nisso? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, com o seu ente querido que pode porventura estar doente, com o seu filho, com a sua filha. Você crê que Deus está agindo? Eu creio no agir de Deus mesmo. Mas pastor, eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Muitas pessoas na Bíblia tiveram essa experiência do agir de Deus, mesmo quando elas não estavam vendo. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, do 15 ao 17, ele narra a história. Diz assim: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai meu Deus, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais que do lado deles. Há muito mais do seu lado do que do lado dos seus inimigos, do inimigo das nossas almas. Então Eliseu orou
ó Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as coisas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Imagine você a cena, imagine você à frente da sua casa, imagine o portão da frente da sua casa. Você abre o portão da frente da sua casa e você vê um exército, você vê um monte de inimigos seus, todos armados, uma multidão. O que você vai sentir? Você vai sentir muito medo. E foi o que aquele servo sentiu. Ele falou: ai, essa exclamação é de muito medo. Eliseu disse: sabe de nada, inocente. Deus abre os olhos dele, para que ele possa ver quem está conosco. Que Deus possa abrir os nossos olhos, os olhos da nossa fé, nessa noite. Entender que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E nós somos, às vezes, cegados pelos nossos pensamentos, pelas nossas experiências frustradas, pelas nossas expectativas que não acontecem. Mas o maior está com você, o maior está comigo, e Deus está agindo. Deus está agindo. O exército se manifestou e Deus agindo, trazendo um exército de anjos e carruagens de fogo. O servo viu outra experiência. Atos capítulo 9, do versículo 10 ao 15, eu não vou ler porque é extenso, mas é que Pedro estava preso. Pedro estava na cadeia, esperando a morte, esperando ser executado, com grilhões nas mãos e nos pés, e 2 soldados revezando, vigiando Pedro para que ele não fugisse. Uma cadeia que era inexpugnável. Mas a igreja do Senhor Jesus começou a orar, intercedendo por Pedro, mas eles não estavam vendo nada. E um anjo do Senhor entrou naquela cadeia e quebrou aqueles grilhões, e quebrou aquelas algemas, e disse: Pedro, levanta, coloca as suas sandálias. E aqueles soldados adormeceram, e as portas das cadeias foram se abrindo, e Pedro foi liberto. E Pedro foi lá na casa, na igreja, nos irmãos que estavam orando numa casa, eles nem sabiam o que estava acontecendo, mas Deus estava agindo. Eles estavam orando, mas não entendiam, não sabiam, Deus estava agindo. E Pedro bate na porta, e uma menina atende, e fala: mas é Pedro que está aqui. E Pedro entrou naquela casa e todos se regozijaram, orando, sem saber, mas Deus estava agindo. Deus está agindo na minha vida, Deus está agindo na sua vida. Você não está vendo nada. Outra experiência em Atos, no capítulo 12, versículos 5 e 6, diz assim: enquanto Pedro estava no cárcere, segundo Pedro, queridos, Atos capítulo 9, do 10 ao 15, narra a história, porque Paulo, nós sabemos que Paulo foi Saulo de Tarso, ele foi um perseguidor da igreja. Ele tinha toda a documentação para executar qualquer cristão. Ele segurou as vestes das pessoas que apedrejaram Estevão, um homem que tinha um ódio tremendo. Mas um dia Jesus chamou a Saulo: Saulo, por que me persegues? E Paulo caiu prostrado no chão, ficou cego, viu uma grande luz e ficou cego. E ele teve um encontro com Jesus. E Deus falou a Ananias: Ananias, Paulo vai estar na rua direita, na casa de Judas, e você vai lá. Ananias falou: de jeito nenhum, esse homem matou, ele persegue a gente, ele quer matar todos os cristãos, como que eu vou orar por ele? Ananias, você não sabe de nada, mas eu já agi, a minha ação já aconteceu antes de você não ver nada. E Ananias foi lá e orou por Paulo, e Paulo foi tremendamente usado nas mãos de Deus. Você já teve uma experiência de que Deus estava agindo, você não estava vendo, e de repente veio a resposta? Já teve? Esse é o mesmo Deus. Eu tenho uma experiência com a minha mãe, já contei isso aqui, mas só para você ter uma ideia.
Eu já contei, mas para mim foi tremendo, foi fantástico. Até o pastor Toninho falou desse testemunho na convenção, que eu fui assaltado no Rio de Janeiro, num ônibus circular. Roubaram minha carteira dentro da minha mochila e perdi todos os meus documentos. E na volta eu já vim pensando em tirar a segunda via de todos os documentos, e falei para minha mãe, mãe, fui assaltado no Rio de Janeiro, não sei onde eu fui assaltado, porque eu andei cerca de 1h30 de ônibus, quase 2 horas de ônibus circular, não sei onde eu fui assaltado. E minha mãe disse assim: Deus vai trazer a sua carteira de volta. E eu não acreditei, mas Deus já estava agindo. Deus agiu, tirou um motorista aqui de Limeira, da nossa igreja, para pegar um caminhão, e o caminhão dele parar do nada, do lado de um bueiro, e achar minha carteira, com todos os meus documentos. E ele vinha trazer em Limeira e bater na minha porta: cadê o Cirinho? Está aqui sua carteira. Pastor Osário começou a orar, mas Deus já estava agindo, Deus já começou a agir. E assim na sua vida, assim na minha vida, você dobra o seu joelho e fala: Deus, eu não estou sentindo nada. As notícias que chegam para mim são notícias de derrota, mas Deus já está agindo, Deus já está agindo. Eu declaro na sua vida, eu profetizo na sua vida, Deus está agindo na sua vida de uma maneira sobrenatural. Quando você está aqui, Deus está agindo aonde você precisa, agora, nesse momento. E falar no agir de Deus, eu quero mudar a ótica, porque Deus continua agindo. Deus age na nossa vida, trazendo bênção, trazendo vitórias, mas Deus continua agindo de uma outra maneira. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Eu confesso que eu tenho acompanhado as notícias para saber das coisas que acontecem no mundo, esse coronavírus, ou praga de gafanhoto, e a gente começa a ficar meio... A gente crê em Deus, mas nós somos humanos. Acho que não existe nenhum super-homem aqui. A pessoa que tem um pouquinho de raciocínio e entende a dificuldade do que pode se desdobrar as coisas que estão falando aí. Eu lembro que um dia eu saí, eu comecei a falar: puxa, eu preciso comprar máscara para minha mãe, eu preciso comprar máscara para minha filha, eu preciso comprar álcool gel. Deu um desespero, eu comecei nas farmácias, não tinha máscara mais, irmãos. Eu falei: minha mãe precisa disso, minha filha. Mas o que guarda nós é o guarda de Israel, é Ele que cuida de nós. E eu comecei a ficar desesperado, e a gente fica desesperado, né? Mas isso, para quem entende um pouco, é um prenúncio da volta de Jesus, irmãos. E eu não posso, eu tenho uma responsabilidade, eu e os pastores e os obreiros temos responsabilidade de, como pastor, indicar para você: prepare-se, deixa do pecado, busca a santificação, Jesus está às portas. Podia fazer uma pregação aqui: olha, Deus está agindo quando você não vê, mas eu tenho essa responsabilidade. Deus é longânimo, Deus espera muito tempo para a volta dele acontecer, porque Ele quer salvar você e quer salvar a mim. Ele está dando oportunidade todos os dias, todos os dias. Vamos parar de brincar de religiosidade? Vamos nos preocupar com a volta de Jesus. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18, Pedro fala sobre isso. Eu vou ler inteiro. Pedro dizendo assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, porque é a segunda carta de Pedro, sobre o mesmo assunto, em ambas as quais desperto com exortação ao vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo suas próprias concupiscências. Vocês viram nesse carnaval, irmãos, Jesus é motivo de chacota todo o tempo, escarnecendo de Jesus o tempo todo. Nunca houve uma época, as pessoas tinham respeito, hoje não existe mais respeito, falando que Jesus era marginal, todo tipo de coisa, irmãos, acusações terríveis contra Jesus. Estamos vivendo esse tempo ou só eu que estou vendo? É esse tempo. Pedro está dizendo, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Por que Pedro está falando isso? Porque na época da igreja primitiva, os falsos mestres não ensinavam sobre isso, porque as pessoas que andam segundo a sua concupiscência perguntam, onde está a vinda de Jesus? Os pais da minha mãe, que já partiram para a eternidade, já falavam da volta de Jesus, já morreram, Jesus não veio. Quantos mil anos já passaram-se? 2000 anos depois de Jesus ressuscitou, ele não voltou ainda? 2020 anos. Onde está a promessa da sua vinda? Esse é o engano que as pessoas querem colocar. Viva a vida, pode viver na boa, não dá nada não, pode viver, faz o que você sempre fez, está tudo certo. Esse negócio de vinda de Jesus não acontece, porque o tempo está passando. Falaram que ia vir em 2000 não veio, falaram que ia vir em tal data, não veio. Não veio até 2020, não veio mais. É isso que o inimigo coloca na mente das pessoas, porque desde que os pais, olha o argumento, desde que os pais dormiram, quer dizer, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, mesma coisa. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Deus tem um propósito, irmãos. O mundo não é levado assim, como um caminhão desgovernado. Existe algo que Deus criou. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou a mim, Deus criou a você. Por isso Ele tem um plano para você desde o começo da sua existência. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você nasceu de um acaso. Você nasceu de uma explosão, de uma sopa de nêutrons e prótons. Existe um plano de Deus, a criação de Deus. Deus tem um plano. Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais todas pereceu o mundo, que então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma... Pode atender, irmã. Obrigado. Que bênção, né? Quando você vier na igreja, irmão, procure deixar seu telefone. Amém? Vocês me ajudam, queridos? Porque não é fácil. A gente está sentindo uma unção de Deus aqui, né? Glória a Deus. Palavras se reservaram como tesouro. Deixa eu voltar lá. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservaram como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A volta de Jesus vai ser o evento mais extraordinário de todos os tempos. Vai ser extraordinário, e vai ser maravilhoso para o povo de Deus, mas vai ser terrível para os ímpios. É isso que Pedro está dizendo. Vai ser terrível para quem não for arrebatado. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quem entende de eternidade aqui? Eu e você não temos a dimensão de eternidade. A gente não sabe o que é eternidade. Eternidade, 1 milhão de anos. Você tira um dia de 1 milhão de anos, é 1 milhão de anos? Sim ou não? Se você tem 1 milhão de anos, você tira um dia desse 1 milhão de anos, é 1 milhão de anos que você pode contar? Não. Sim ou não? Não. Agora, se você tira uma eternidade da eternidade, continua sendo eternidade.
Você entendeu, querido? Não temos a dimensão da eternidade, nós somos presos a presente, a passado, presente e futuro. Deus não tem esse tipo de limitação. Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Ele escreveu o futuro seu, Ele escreveu o passado, Ele sabe tudo, Ele está presente em todos os momentos. Você entende isso, querido? Nós temos essa limitação, não, mas aqui, Deus, para Deus não existe isso. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Nós temos que entender. Então por isso que as pessoas não entendem, o tempo está passando, mas Pedro está dizendo aqui, olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus não tem esse negócio de tempo. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso tempo é o Cronos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Muita gente está falando, deve estar demorando muito, mas Ele é longânimo, Ele espera. Jesus já podia ter vindo, irmãos, mas Ele está esperando o pecador se arrepender e aceitar esse Jesus como Senhor da sua vida. Ele está esperando eu e você nos santificarmos cada vez mais para Ele voltar. Ele está esperando. Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Ele não quer que você se perca, Ele não quer que eu me perca, senão que todos venham a arrepender-se. Quem está disposto a se arrepender nessa noite? Para esperar com o seu coração em chamas ardendo à volta de Jesus. Você que está assistindo pela internet, se arrepende. Hoje é o dia. Deixa dessa vida dúbia que você leva. Você fica passando o pano, pensando que você está se enganando os outros, você está se enganando. Nós estamos nos enganando. Nós precisamos nos arrepender. Deixar dessa vida errada, deixar do pecado, esperar a volta de Jesus. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Esse ladrão, o termo que é usado na Bíblia, não é um ladrão que assalta você durante o dia, na cara limpa e fala, casa caiu, e daí? Não, é um ladrão que vai vir à noite. É o ladrão que você nunca vai estar esperando. Como um ladrão, que é o exemplo, como um ladrão que ninguém espera. Você vai estar conversando com a sua esposa, com os seus filhos, você vai estar tomando um café, vai estar fazendo uma coisa que você sempre fez, e Jesus vai vir. Não tem nada que vai indicar que Jesus vai vir. Aliás, no momento que Ele vier, no momento exato que eu estou dizendo, mas as coisas que estão acontecendo, pragas, fomes, terremotos. Tem aquele gráfico do terremoto, Mateus, não sei se eu passei para você. Se vocês tiverem, olha só, irmãos. Aqui está dizendo, worldwide deadly and destructive earthquakes between magnitude 6 and 8 size, desde 90. O que está falando está mostrando no gráfico os terremotos mais destrutivos com magnitude na magnitude de 6 a 8 desde 1900. Olha só, em 1900, olha quantos terremotos tinham. 2008, imagine agora. Você acha que tem aumentado o terremoto? A palavra de Deus diz sobre isso, sobre os sinais, final dos tempos. Continuando, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos, todas as coisas, ardendo, se desfarão, tudo vai se desintegrar. Se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Vai ser um fogo só, irmão. Imagine tudo pegando fogo. É esse o cenário
que Pedro está falando para nós. Olha o que aguarda. Nós temos que ser conscientes, irmãos. Nós temos que ler a palavra de Deus, meditar nisso, não sermos enganados. E nós, como os pastores, eu como pastor, eu tenho a responsabilidade de alertar você. Se prepare, porque mesmo que Jesus não venha, se você morrer, como é que vai estar a sua situação, a minha situação? Nós temos que estar preparados, irmãos. Ninguém pode falar, ninguém me alertou, eu fui para o inferno, porque ninguém falou. Pedro está gritando aqui para mim e para você, e nós estamos reverberando, estamos falando, que a palavra de Deus diz: havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apresentando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Você que está indignado, pastor, que mundo injusto. Vai existir um novo céu, uma nova terra, em que vai habitar a justiça plena. Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. As pessoas modificavam o que Paulo falava. Irmãos, e Pedro e Paulo tiveram um desentendimento no começo da igreja primitiva, mas olha o que Pedro está falando de Paulo aqui. E igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então a pessoa que vai pela sua teoria, pela sua filosofia, ele vai encontrar, ele está estudando algo para a sua própria perdição, porque a única verdade é a palavra de Deus. Então você pergunta qualquer religião, budismo, hinduísmo, islamismo, vê se fala de salvação eterna. Fala que você vai para o islamismo fala que você vai para um harém, vai ter 70 mulheres. Pelo amor de Deus, será que isso é o paraíso, irmão? É uma piada, irmãos, ajuda nós. É as coisas que colocam tudo vaga. Você pergunta para um esotérico, ele está lá debaixo de uma pirâmide, lá fazendo a sua yoga. O que você quer? Eu estou refletindo, para quê? Você tem alguma salvação que te espera? Não, porque eu vou virar uma poeira cósmica e vou me misturar com a poeira das estrelas. Olha que bonito, que vida vazia. Mas Deus está falando que vai ter um novo céu, uma nova terra, você vai ter um novo corpo, você vai ter um novo nome. Olha o que Deus disse para nós, irmãos. Então as filosofias humanas são todas erradas. As pessoas pensam umas bobagens aí. Que esperança você tem para virar poeira cósmica, irmão? Ninguém quer virar poeira cósmica? Alguém quer? Ou você quer ter um corpo glorificado? Sentar à direita de Jesus, sentar junto do Pai, abraçar a Jesus. Essa é a vida que nos espera. Pastor, vale a pena? Lógico que vale a pena. Porque se nós não estivermos com Jesus, o que Pedro narrou aqui vai ser trágico. Vai ser uma eternidade de choro, ranger de dentes e tristezas. Por isso que nós temos que ficar alertas. Vós, portanto, os amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pensou você encontrar os seus amados na eternidade? Meu pai,
Minha tia, a irmã da minha mãe, faleceu essa semana, 95 anos. A família da minha mãe dura bastante, irmãos. Glória a Deus. Meu avô morreu com quanto, mãe? Quantos anos o avô morreu? 94, meu avô. A minha avó morreu com 93. A tia da minha mãe, que é um pouco mais velha que ela, tem 91 anos, é lúcida. E ela pergunta para todo mundo: quantos anos você tem? Eu tenho tanto. Duvido que você vai chegar no 91 igual eu. E ela é lúcida, ela é esperta. Meu tio, o único irmão que minha mãe tem 87 anos, mexe com gado ainda. Tomou um coice de uns bois esses dias, né, mãe? Foi no hospital, 87 anos. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou contando a história da nossa família, que a gente está aqui há muito tempo em Limeira, e você já conhece a história, e meus pais têm servido. Então, irmãos, nós temos que estar preparados. Deus age ao nosso favor, mas Deus está agindo para a sua volta. Deus está mexendo, Deus está levantando um avivamento. Os jovens enchendo estádios, pessoas enchendo estádios. Quem imaginaria isso? 3 grandes estádios do Brasil simultaneamente louvando a Deus. 190 e quase 200 mil pessoas adorando a Deus. O nosso presidente foi lá e declarou Jesus o Senhor da nossa terra. É um avivamento que está por vir. Tivemos um acampamento no período de carnaval. Se tiver algumas imagens, você vê os jovens com vontade de trabalhar, irmãos, vontade de servir a Deus. Olha só as imagens do acampamento. Gostaria que mostrasse mais as pessoas, os preletores. Mas teve momentos, irmãos, que terminava o culto, depois de 2, 3 horas ainda tinha gente, muita gente adorando a Deus, chorando, glorificando a Deus. Nós estivemos lá também, falando com os jovens. Então, irmãos, estejamos atentos. E eu não tenho mais responsabilidade para você que ouviu essa palavra. Vamos nos arrepender, cada dia. Vamos esperar a volta do noivo. O noivo está às portas, irmãos. O noivo está às portas. A violência tem tomado conta de tudo, doenças, pragas. Se você for muito sem noção, falar, isso aí vai passar. Não, Jesus está às portas. E esse é o momento de você trabalhar na seara, de você ser um ceifeiro, de você também falar do amor de Jesus. Esse é o momento. Amém? Você vai levar com você essa palavra? Deus trabalha quando nós não vemos ao nosso favor, mas Deus também está agindo para a volta dele. E a noiva dele é muito amada por ele, e nós somos a noiva. A igreja do Senhor Jesus é a noiva, e ele vai vir buscar com poder e grande glória. Aquele grande dia vai ser magnífico. A gente não consegue imaginar, irmãos, que felicidade. Salvação eterna, salvação eterna, salvação eterna, irmãos. Está entendendo isso? Vale a pena um pouquinho de sacrifício? Salvação eterna, para sempre, para a eternidade, junto com Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra nessa noite. O teu apóstolo, teu discípulo Pedro, nos ensinando, nos orientando sobre estarmos prontos, porque naquele grande dia, os que não estiverem preparados, os que ficarem, vão passar por muita tristeza, mas os que forem remidos, vão estar num dia de júbilo magnífico. Jesus, que nós possamos a cada dia ser a noiva que te agrada, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, abençoa o teu povo, Jesus. Abençoa a tua igreja, que eles possam ser abençoados por toda a sorte de bênçãos aqui, mas que nós possamos ter em mente, em primeiro lugar, estarmos contigo, Jesus. Livra, Senhor Jesus, as famílias
nossas crianças, nossos idosos, as pessoas, os jovens, os adultos, de todo vírus, de todo mal. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai Santo. Salmo 91, nenhuma praga chegará, nenhuma peste chegará à nossa casa, à nossa tenda. E nós aguardamos a Tua volta, Jesus. Fala, Jesus, nesse momento com quem está longe de Ti. Quem está pensando em se reconciliar contigo. Talvez seja a última vez que você está ouvindo esse alerta. Talvez seja a sua última chance. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Abraça Jesus. Recebe Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Diz para Ele: Pai, eu quero te servir até os últimos dias da minha vida. Eu quero estar contigo no dia da grande volta tua.